As cicatrizes invisíveis da infância. Você já se perguntou por que certas dores parecem não ter origem? Por que um vazio constante o persegue, mesmo quando tudo parece estar indo bem? A resposta pode estar muito mais próxima do que imagina. Não no presente, mas enterrada no passado, onde memórias foram silenciadas e feridas emocionais foram ignoradas. A infância, período de descobertas e construção de identidade, também é o tempo onde se formam as feridas mais profundas, as que não sangram e se mais moldam. E é sobre essas cicatrizes invisíveis que hoje vamos falar. Gabor Maté, renomado médico e pensador canadense, passou décadas estudando os efeitos do trauma infantil na vida adulta. Segundo ele, o que muitos chamam de problemas de comportamento, distúrbios emocionais ou até mesmo fraqueza pessoal, na verdade são manifestações tardias de dores que foram ignoradas durante a fase mais vulnerável da existência humana, a infância. E essas dores não desaparecem com o tempo. Elas se escondem, esperam, e quando menos se espera, voltam. Como ansiedade, depressão, vícios, compulsões e relações destruídas. Imagine uma criança que cresceu sem o olhar acolhedor dos pais. Não necessariamente negligenciada fisicamente, mas emocionalmente invisível. Cresceu ouvindo que precisava ser forte, que não podia chorar, que deveria engolir o choro. Essa criança aprendeu a esconder seus sentimentos, a sufocar a dor. E com isso, começou a construir uma personalidade que não era realmente sua. Uma armadura emocional que serviria para protegê-la do abandono, mas que também a afastaria de si mesma. Muitos adultos carregam essa armadura até hoje, sem sequer saber por que se sentem tão desconectados. Relacionamentos fracassam, crises existenciais surgem, o corpo adoece, e mesmo diante disso, poucos são capazes de fazer a conexão com suas origens emocionais. É mais fácil dizer que a ansiedade veio do trabalho, que o estresse é fruto da rotina agitada. Mas será que é só isso? Ou será que esses sentimentos são ecos de uma infância onde ninguém ouviu o choro silencioso da criança interior? Estudos mostram que crianças expostas a ambientes disfuncionais, como negligência emocional, pais ausentes, abusos físicos ou psicológicos e até mesmo padrões sutis de rejeição, desenvolvem um sistema nervoso constantemente em estado de alerta. Elas aprendem a sobreviver, não a viver. Crescem buscando aprovação, tentando preencher buracos emocionais que, na verdade, não têm fundo. E assim surge o vício, não só em substâncias, mas também em trabalho, em relacionamentos, tóxicos, em comida, em redes sociais, qualquer coisa que anestesie o sofrimento. Mas por que isso acontece? A resposta está na necessidade humana mais básica, o apego. Somos biologicamente programados para buscar conexão com nossos cuidadores desde o nascimento. Quando essa conexão é interrompida, a criança sente como se sua própria existência estivesse ameaçada. Não entender o motivo do afastamento dos pais, mesmo que seja por razões externas como estresse, doença ou falta de preparo, leva o cérebro infantil a uma conclusão simples, porém devastadora. O problema sou. Esse pensamento molda toda a identidade futura. Uma criança que acredita ser indigna de amor cresce tentando provar seu valor ao mundo, mesmo que isso custe sua saúde mental. E assim, ela entra na vida adulta cheia de conquistas externas, mas internamente vazia. E esse vazio, como alerta, Gabor Maté tem um nome: trauma não reconhecido. A construção do eu ferido, o desenvolvimento do eu durante a infância é um processo delicado e essencial. Cada gesto de carinho, cada resposta emocional recebida, forma os alicerces do senso de identidade de uma criança. Mas quando esses alicerces são frágeis, o que é construído sobre eles também corre o risco de desmoronar. Gabor Maté aponta que quando uma criança cresce em um ambiente onde suas emoções são invalidadas, onde não há espaço para a vulnerabilidade, ela desenvolve um eu falso, uma personalidade moldada não para refletir quem ela é, mas para atender às expectativas e evitar rejeições. Esse falso eu pode ser simpático, esforçado, inteligente, engraçado, tudo para ser aceito. Mas por trás da máscara
há uma dor silenciosa e uma desconexão profunda. A pessoa passa a vida tentando manter essa fachada, sem perceber que está cada vez mais distante de sua essência. E o mais cruel é que, muitas vezes, esse comportamento é até elogiado. Ser elogiado por ser forte, mesmo quando se está em pedaços, é um dos maiores paradoxos da dor emocional. Nos consultórios de psicólogos e terapeutas, não é raro encontrar adultos bem-sucedidos que, mesmo tendo tudo, se sentem miseráveis por dentro. Eles não conseguem encontrar alegria nas conquistas, porque foram ensinados a buscar validação externa, mas nunca aprenderam a se ouvir internamente. Segundo Maté, a origem disso está no condicionamento infantil. Fomos ensinados a agradar, a não incomodar, a não ser um peso. E para sobreviver emocionalmente, a criança aprende a suprimir quem ela realmente é. Esse processo de autonegação é, em essência, uma violência silenciosa. A criança interior é silenciada tantas vezes que eventualmente deixa de tentar se expressar. Ela se cala, mas não desaparece. Em momentos de crise, ela grita. Nas noites de insônia, nos acessos de pânico, nas explosões emocionais aparentemente sem motivo, é ela pedindo para ser ouvida, pedindo para existir. E quanto mais ela é ignorada, mais intensa se torna a dor. A desconexão com o eu real também afeta nossa capacidade de amar e ser amados. Muitos de nós entramos em relacionamentos buscando alguém que nos salve, que nos preencha, que nos complete. Mas como esperar que o outro nos ame verdadeiramente, se nem nós sabemos quem somos? A criança ferida dentro de nós não quer um parceiro. Ela quer um cuidador, alguém que repare o passado. E assim, criamos vínculos baseados na carência e não no amor genuíno. Além disso, a falta de conexão consigo mesmo leva a escolhas destrutivas. O vício, por exemplo, não é o problema em si, é uma tentativa de solução. Como diz Maté, a questão não é por que o vício, mas sim por que a dor. As drogas, o álcool, o excesso de comida, o trabalho compulsivo, tudo isso são anestésicos emocionais. E enquanto tratamos apenas os sintomas, a causa permanece intocada. Um vazio construído na infância, mantido na adolescência e escondido. Na vida adulta, o silêncio como herança emocional, um dos aspectos mais sombrios do trauma infantil, é o seu caráter transgeracional. Pais feridos, sem consciência de suas próprias dores, inevitavelmente repassam essas feridas a seus filhos, não por maldade, mas por ignorância emocional. E assim, o ciclo se repete. O silêncio, a invalidação, a ausência afetiva se tornam heranças invisíveis, transmitidas de geração em geração, como um código genético de sofrimento. Imagine um pai que cresceu sem carinho, que foi ensinado a ser duro, a não chorar. Quando ele se torna pai, repete os mesmos padrões, acreditando estar preparando seus filhos para o mundo, mas na verdade está repetindo a negligência emocional que recebeu. E seus filhos, por sua vez, aprenderão a esconder seus sentimentos, a se moldar ao que os outros esperam, e assim perpetuarão o ciclo. Maté destaca que o trauma não precisa vir de grandes tragédias. Basta a ausência de um olhar atento, a falta de acolhimento diante de uma emoção intensa. O que define o trauma não é o evento, mas o impacto emocional deixado. Uma palavra dita com frieza. Um momento em que a criança chorou e não foi consolada. Um silêncio no momento em que ela mais precisava ser ouvida. Esses pequenos momentos acumulados criam uma sensação profunda de abandono e rejeição. E o mais cruel é que essas experiências, por serem sutis, são muitas, vezes desconsideradas. O adulto que sofre não entende por que se sente tão perdido, já que nada de grave aconteceu. Mas a dor emocional não precisa de grandes eventos para ser legítima. Ela se instala silenciosamente, como uma névoa que vai cobrindo o brilho do ser autêntico, até que a pessoa não se reconhece mais no espelho. Esse silêncio emocional, essa negação da dor, também afeta a espiritualidade. Muitas pessoas, em busca de sentido, se voltam para práticas espirituais, religiões, filosofias, mas até essas buscas podem ser contaminadas pelo trauma não curado.
Buscam um Deus que as aceite, mas que reflete a figura paterna ausente. Buscam respostas, mas têm medo de olhar para dentro. E assim, até o sagrado se torna mais um espelho da dor infantil não resolvida. A criança interior e o caminho da cura, apesar de todo esse cenário sombrio, há esperança. E ela começa com um simples, porém poderoso ato: reconhecer a dor. Gabor Maté defende que a cura emocional começa quando damos voz à criança interior, quando paramos de julgá-la, de calá-la, e passamos a escutá-la com compaixão. Quando entendemos que não fomos fracos, dramáticos ou sensíveis demais, fomos, na verdade, crianças tentando sobreviver com os recursos emocionais que tínhamos. O primeiro passo para curar essas feridas é validar a dor. Dizer para si mesmo: sim, isso doeu. Sim, isso me afetou. Parece simples, mas para quem passou a vida inteira negando suas emoções, pode ser um ato de coragem gigantesco. Afinal, reconhecer a dor é também reconhecer que nossos pais, mesmo bem-intencionados, falharam conosco. E essa é uma das tarefas emocionais mais difíceis: aceitar a falibilidade daqueles que amamos. O segundo passo é o acolhimento interno. Desenvolver um diálogo consigo mesmo, baseado em compaixão. Trocar a autocrítica por autocuidado. Substituir a exigência por gentileza. E isso não significa se acomodar, mas sim reconstruir uma base emocional sólida sobre a qual o crescimento real possa acontecer. Quando tratamos nossa criança interior com respeito e amor, algo mágico acontece. Começamos a nos sentir inteiros. Além disso, é essencial entender que curar-se não é um processo linear. Haverá dias em que a dor parecerá insuportável, dias em que antigas feridas se reabrirão. Mas é justamente nesses momentos que a cura está acontecendo. A dor é um sinal de que algo dentro de nós está despertando. E quanto mais permitimos que essa dor venha à tona, mais espaço criamos para a verdadeira transformação. A reconexão com o eu autêntico também passa por aprender a dizer não. Muitas pessoas traumatizadas vivem dizendo sim para tudo, por medo de rejeição. Mas o verdadeiro amor próprio começa quando somos capazes de respeitar nossos próprios limites. Quando entendemos que não precisamos agradar a todos, que nossa existência não depende da aprovação externa. Que essa força só nasce quando a criança interior se sente segura o suficiente para existir plenamente. A sociedade do trauma coletivo. Vivemos em uma sociedade que não apenas ignora o trauma, mas muitas vezes o glorifica. A valorização da produtividade acima do bem-estar emocional. O culto à força emocional disfarçada de frieza e a romantização do sofrimento como sinal de resiliência criam um ambiente onde o trauma não só é normalizado, como é alimentado. Para Gabor Maté, estamos em uma epidemia silenciosa. Uma sociedade de adultos traumatizados que continuam a funcionar, mas que não vivem de fato. O sistema educacional, por exemplo, raramente oferece espaço para o desenvolvimento emocional. Crianças são pressionadas a performar, a obedecer, a se encaixar. Pouco se fala sobre suas emoções, sobre suas histórias, sobre o que sentem de verdade. E assim, desde cedo, aprendem que seus sentimentos não importam, que o que vale é o resultado. Esse tipo de formação emocional cria adultos desconectados, que tratam a si mesmos com a mesma rigidez que foram ensinados a receber. A cultura do sucesso a qualquer custo também reforça essa lógica. Pessoas que sacrificam sua saúde mental por status, dinheiro ou reconhecimento são frequentemente admiradas. Mas por trás dessas conquistas, muitas vezes existe uma criança tentando provar que é digna de amor. A dor não vista se transforma em compulsão por reconhecimento. O sofrimento calado vira combustível para metas inalcançáveis. E o vazio, sempre ele, permanece ali, mascarado por troféus, diplomas e aplausos. Além disso, o trauma coletivo se manifesta em formas mais amplas: preconceitos sociais, violência urbana, polarização política. Tudo isso são sintomas de uma humanidade ferida, reagindo de forma defensiva à dor que carrega. Gabor Maté afirma que, enquanto não encararmos nossas feridas internas,
continuaremos a projetar essa dor no mundo externo, culpando, atacando, afastando. O trauma não curado contamina tudo ao redor: relacionamentos, instituições, sociedades inteiras. Mas existe um poder transformador em reconhecer essa dinâmica. Quando entendemos que a raiva, o medo e a intolerância muitas vezes nascem da dor não resolvida, conseguimos responder com mais empatia. Passamos a ver o outro não como inimigo, mas como reflexo de uma dor comum. E essa consciência pode ser o primeiro passo para uma nova forma de viver, mais consciente, mais íntegra, mais humana. Por isso, curar-se não é um ato egoísta. É, na verdade, um ato revolucionário. Cada pessoa que olha para dentro de si com coragem, que acolhe suas feridas com compaixão, está contribuindo para um mundo menos adoecido. E nesse sentido, o trabalho emocional é também um trabalho espiritual e social. Não apenas para si, mas para todos que vierem depois. Reconstruindo. A alma fragmentada. Chegamos ao ponto em que muitos desistem. O momento da reconstrução. Olhar para dentro. Reviver memórias dolorosas. Confrontar verdades difíceis é um processo exaustivo. Mas é nesse solo escuro que a semente da transformação é plantada. E como toda semente, precisa de tempo, cuidado, paciência. Gabor Maté nos lembra que a cura emocional não é um evento, mas uma jornada. Uma travessia entre o velho eu, moldado pela dor, e o novo eu, nutrido pela consciência. Essa reconstrução começa com pequenos gestos. O simples ato de parar e perguntar: como estou me sentindo agora? Pode ser um convite à presença. Em um mundo acelerado, desacelerar é um ato de resistência, e nesse espaço de presença, começamos a ouvir nossa criança interior, aquela que ainda espera por colo, por acolhimento, por amor incondicional. E pela primeira vez, talvez, possamos ser os pais que ela sempre precisou. Outro passo importante é buscar apoio. A cura pode ser individual, mas não precisa ser solitária. Terapeutas, grupos de apoio, livros, vídeos. Cada ferramenta pode ser uma ponte para nos reconectarmos com partes esquecidas de nós mesmos. Não se trata de depender dos outros, mas de reconhecer que somos seres relacionais e que a dor, quando partilhada, pesa menos, quando nomeada, perde força, quando acolhida, se dissolve. A espiritualidade, quando não usada como fuga, também pode ser uma aliada poderosa. Não aquela espiritualidade dogmática que reprime e culpa, mas uma espiritualidade que acolhe, que abraça a complexidade do ser humano, que nos permite olhar para nossas sombras com gentileza e para nossas luzes com humildade, que nos reconecta com algo maior, seja esse algo Deus, o universo, ou simplesmente o mistério da existência. Aos poucos, os fragmentos da alma começam a se juntar, e a pessoa que emerge desse processo não é a mesma de antes. É alguém mais inteiro, mais verdadeiro, mais capaz de viver com autenticidade. Alguém que não precisa mais fingir, agradar ou se esconder. Que sabe que seu valor não depende do que faz, mas de quem é. E que entende que a dor, quando acolhida, pode se transformar em sabedoria. A infância pode deixar marcas invisíveis, mas também pode ser o ponto de partida para uma jornada de cura profunda. Gabor Maté nos convida a fazer essa travessia, a parar de fugir, de calar, de anestesiar, a olhar para dentro com coragem, a escutar a dor com compaixão, a reconstruir a história com consciência e, acima de tudo, a amar a si mesmo, ao outro, a vida. A verdadeira força não está em ignorar a dor, mas em ter coragem de enfrentá-la. Não existe cura sem consciência, nem liberdade sem reconexão. Cada lágrima contida na infância, cada palavra não dita, cada medo escondido. Tudo isso quer apenas uma coisa: ser reconhecido. E quando temos coragem de encarar nossas sombras, descobrimos uma verdade simples e libertadora. Não estamos quebrados, estamos apenas feridos, e feridas podem cicatrizar. Que este vídeo seja um convite, um chamado, um lembrete de que ainda é possível reescrever sua história, que o passado não define quem você é,
mas sim quem você tem o poder de se tornar. A criança dentro de você ainda espera por um abraço, por um olhar, por um "você importa". Dê isso a ela e veja o mundo mudar ao seu redor. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.